Agora sim a gente está gravando. Vamos terminar essa primeira parte de Efésios 3 hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios 3. A gente está trabalhando do versículo 1 ao versículo 13. Então hoje a gente vai terminar de fazer essa análise aí do versículo 1 até o versículo 13. Sempre lembrando que a gente está na parte ainda que Paulo está falando e gastando tempo falando sobre doutrina, ok? Vamos lá, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério conforme vos escrevi acima em poucas palavras. De forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora ela seja manifestada por meio da Igreja aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós dedicamos ao Senhor esse período em que nós estaremos juntos, lendo a Tua Palavra, estudando a Tua Palavra, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa derrubar toda a barreira mental, tudo aquilo que nos impede de conhecer mais o Senhor. Pedimos que o Senhor nos cubra com o Teu sangue, com a Tua completa armadura nesse momento. Nós sabemos que é um momento de luta, é um momento de batalha, onde o Senhor quer nos guiar à verdade, nos tirar de toda mentira. Pedimos que o Senhor nos auxilie nisso. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, para que possamos seguir em Te conhecer. É o que nós oramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Liberar o Marcos. Vou espelhar aqui a tela. Vou jogar vocês aqui para cima. Deixa eu me achar aqui. Na semana passada, a gente gastou bastante tempo aí falando sobre o versículo 8, que diz o seguinte: a mim, o menor entre todos os santos, foi concedido a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. E aí, na semana passada, acabou que rolou uma certa discussão, perguntaram muitas coisas, a gente conversou bastante do motivo que levou Paulo a escrever o porquê que ele se achava o menor de todos os santos. E aí nós analisamos dois textos, 2 Coríntios 12, 11 e 1 Timóteo 1, 15. Depois, de uma maneira engraçada, e aqui vocês não sabem, mas o Guilherme, Elisa, mas o Guilherme veio falar comigo no culto, acho que de domingo, ou foi no culto de quarta, foi no culto de domingo, e depois a Flávia também, falando sobre essa questão de perguntar durante a aula. Não tem problema. O ideal é que, se vocês tiverem dúvida ou quiserem falar alguma coisa, perguntem durante a aula, porque a aula fica mais dinâmica e não fica só eu falando igual um papagaio aqui e vocês ouvindo, quase dormindo do outro lado. Então, se tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, não tem problema. Eu acho que ajuda, não atrapalha em maneira nenhuma. Então, nós gastamos um tempinho aí falando sobre essa questão do porquê que Paulo... e você vê que não era uma questão, não era uma falsa humildade de Paulo. Paulo realmente se achava o menor de todos os santos, talvez por causa da perseguição, mas como a Bíblia não é clara, a gente não pode fechar a questão. Versículo 9. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, Paulo, no versículo 9, isso fica muito claro. Paulo, ele fala e ele mostra que ele dedicou todo o seu ministério a duas coisas: a pregação do evangelho e ao ensino. Aí você vai virar e falar assim: Thales, é a mesma coisa? De certa maneira, sim, e de certa maneira, não. Toda pregação
ela precisa ter o caráter de ensino. A Paulo mesmo vai falar isso, que todos devem estar aptos a ensinar. Então, por exemplo, se você é um profeta, você tem que ter a capacidade dada por Deus de ensinar. Se você é um evangelista, você precisa ter a capacidade dada por Deus de ensinar. Se você é um pastor, você precisa ter a capacidade dada por Deus para ensinar. Apóstolos também, e o mestre nem se fala. O cara está ali para isso, ele está ali para ensinar. Se ele não souber ensinar, então está no lugar errado. Agora, por que isso é importante? Porque os profetas precisam formar profetas. No Antigo Testamento, a gente vê escolas de profetas. Então, era um profeta mais velho, um profeta experimentado, e ele se reunia com profetas mais novos e ensinava o ofício profético para eles. Além disso, minha gente, todo ministério, quando eu falo ministério, um dos 5, né? Todo chamado ministerial, ele precisa e ele é voltado para a instrução dos santos, como Paulo fala. Todos os ministérios, todos os dons, eles são dados para a edificação do corpo e da igreja e para o auxílio do outro, da outra pessoa, do seu irmão. Então, todos os ministérios, eles precisam ter esse caráter de ensino. Então, Paulo, ele se dedicava basicamente à pregação do evangelho e ao ensino da palavra. E aí, por isso que eu perguntei, é a mesma coisa? De certa maneira sim, de certa maneira não. A pregação, ela vai ser uma pregação talvez mais objetiva. O ensino é uma coisa mais profunda, é uma coisa que se gasta mais tempo. Mas não existe pregação que não tenha ensino. Pregação que não tem ensino não é pregação, é palestra motivacional. A pregação é uma pregação do evangelho. O evangelho precisa ser exposto, a palavra precisa ser explicada. Talvez não vai dar para a gente conversar e para a gente ensinar tanto como se fosse aqui na aula. Mas toda pregação precisa ser ensinado. Toda pregação precisa trazer conhecimento. Eu sempre brinco. Quando eu vou pegar um livro para ler, por exemplo, eu não gosto de ler livros de literatura cristã. Eu não gosto de ler livros que são pregações escritas. Eu particularmente não gosto. Porque se eu vou ler um livro, eu quero aprender alguma coisa. Então, eu quero aprender coisas mais profundas. Então, o livro, meu gosto pessoal, eu prefiro que seja um ensino. Eu preciso que o cara me explique alguma coisa nova. A pregação, ela precisa explicar a palavra. Então, quando vocês pararem para pesquisar coisa no YouTube, para ver pregador, dá uma olhada na pregação que o cara faz. Quando você termina de pregar, quando você termina de ouvir a pregação, você aprendeu algo novo, o cara te ensinou o evangelho, o cara te ensinou a palavra de Deus, ou ele só inflou seu ego? Ou ele só te ajudou a suportar alguma coisa? Ou ele só falou sobre as suas dificuldades? Ele colocou o homem no centro, ele colocou Cristo no centro. Isso é o tipo de coisa que a gente precisa pensar. Então, Paulo, ele se dedicou ao evangelho e ao ensino, e isso é um problema dos nossos tempos. Quais são os erros dos nossos dias? Ou a gente vê ministérios que não têm pregação do evangelho. Então, quando eu falo pregação, é pregação mesmo. O cara é um monte de palestra motivacional. O cara fala para você. Então, nós temos esse problema de pregações que, na verdade, não são pregações, mas são palestras motivacionais e coaching, aquela coisa toda. E o outro problema é quando existe ensino, o ensino está corrompido. O ensino está errado. Ser um falso ensino. Uns dias atrás, a Raquel e o meu pai, de maneira até por coincidência, eles não... Coincidência, sim, a gente sabe que não é coincidência, mas eles não combinaram, não foi pensado. Os dois passaram uma semana falando sobre falsos ensinos na igreja. Não sei se vocês notaram. Eles estavam falando sobre falsos mestres, aquela coisa toda. Então, o problema dos nossos dias hoje é isso. Ou nós não temos a pregação do evangelho, ou nós temos muito ensino errado. E a ideia, e a Bíblia fala sobre isso, é que isso vai se multiplicar ainda mais agora no tempo do fim. A Bíblia fala que no tempo do fim, as pessoas elas vão trazer para si, elas vão se ajuntar com mestres que ensinem aquilo que elas querem ouvir, e não a sã doutrina. Então é por isso que pregações que falam sobre pecado, pregações que falam sobre inferno, pregações que falam sobre juízo de Deus, não existe mais ou é pouquíssimo. Você não vê pessoas, por exemplo, falando sobre a ira de Deus. Você não vê mais esse tipo de coisa. Se a gente falar que Deus ele vai vir
cheio de ira, e ele vai matar, e é isso que acontece em Apocalipse, ele vai matar as pessoas que estiverem se opondo a ele, é uma coisa muito chocante. As pessoas não estão mais prontas para ouvir esse tipo de mensagem. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação, ele tinha uma preocupação de pregar, e ele tinha uma preocupação de ensinar o evangelho. Aqui eu trouxe para vocês isso. Aqui eu trouxe para vocês, eu vou pegar aqui dessa tela, eu vou ler aqui de baixo. A versão da NVI, do versículo 10 ao versículo 12. Versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Toda vez que ele virar e falar o seguinte, olha, de acordo com o seu eterno plano, significa que foi um plano traçado pelo Senhor na eternidade, ou seja, antes de todas as coisas serem criadas. Mas o que nos importa aqui é o versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E aqui você precisa prestar atenção em uma coisa. O mistério aqui, ele se manifesta e ele é explicado através da igreja. É por isso que o texto da NVI ele fala: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, o instrumento que Deus, na eternidade, escolheu para revelar esse mistério foi a igreja. Esse foi o propósito eterno, manifestar aquilo que estava nos planos de Deus desde a eternidade. Que mistério é esse? Que o evangelho ele é tanto para judeus quanto para gentios. E aí você vai virar e falar assim, não virar e falar, mas você vai pensar, essa questão e essa temática desse conflito, dessa questão do povo judeu, isso é uma coisa muito distante nossa, não é verdade? A gente não escuta muito isso aqui no Brasil. Nós não somos um povo que tem por história perseguição ao povo judeu, nós não temos problemas com isso. O Brasil, por natureza, é um país formado por várias nacionalidades diferentes, italianos, franceses, holandeses, africanos e por aí vai. Então, a gente não tem essa questão. Agora, nós como igreja de Cristo, igreja cristã, nós temos essa questão. Faz parte da nossa história. Eu trouxe um livro aqui, eu já não sei mais onde é que eu botei, mas está em algum lugar aqui, eu vou achar, com alguns relatos de perseguição por parte da igreja cristã aos judeus. Por que isso é importante? Porque a igreja ela é formada por gentios e por judeus. Só que, historicamente, os judeus sempre foram perseguidos por todos os cantos. A gente acha que a perseguição dos judeus ela aconteceu e ela nasceu simplesmente na Alemanha nazista, agora na Segunda Guerra. Não foi isso que aconteceu. E eu vou mostrar isso para vocês. Boa parte, isso é um problema. Eu estou com um pouco de dificuldade de aplicar isso ainda. Eu até comentei isso hoje em casa, eu vou ver se eu falo com o apóstolo Nicolau sobre isso. Boa parte do fundamento para que a Alemanha tenha perseguido os judeus, ela foi dada pela igreja. Ela foi dada pelos pais da igreja. Ela foi dada por Lutero, ela foi dada por Tertuliano, ela foi dada por Agostinho, ela foi dada por esse povo. E eu vou trazer isso para vocês porque eu acho que é importante a gente conhecer a nossa história e a gente precisa reter aquilo que é bom e rejeitar aquilo que é ruim. Mas isso é tão importante porque Deus, na eternidade, escolheu revelar esse mistério, ou seja, que o evangelho é para judeus e gentios e que nós estamos unidos em Cristo através da igreja. A igreja, ela precisa revelar isso. As pessoas têm que olhar para a igreja e elas precisam enxergar esse mistério. Caramba, olha lá, gentios e judeus vivendo juntos. Isso é uma coisa planejada pelo Senhor. Paulo já falava isso em Efésios 1, 2 e 3, e Paulo falava isso também em Romanos 11.
E mesmo assim a igreja perdeu isso ao longo do caminho. Então, é por isso que depois eu repeti aí o texto que vocês estão vendo, a gente não precisa olhar isso. Uma outra coisa, aqui nós não estamos falando sobre um indivíduo ou um ministério específico, nós estamos falando de um coletivo. Quem é o responsável por manifestar esse mistério ao mundo? É apenas uma pessoa? É apenas uma igreja? É apenas um país? Não. É a igreja toda. É a igreja brasileira, é a igreja argentina, é a igreja mexicana, é a igreja na África, é a igreja no Japão, é a igreja no Irã. Inclusive, não sei se vocês acompanham isso pela internet, mas a gente tem relatos de que, numericamente, no mundo, a igreja que mais cresce em números de convertidos é a igreja iraniana. A igreja iraniana, mesmo debaixo de grande perseguição, tem crescido em números. E uma curiosidade, achei isso fantástico, a igreja iraniana tem sido liderada por mulheres. As mulheres têm tomado a frente aí dessa expansão da igreja no Irã, pelo menos por enquanto, até que tenham homens capacitados e tudo mais. Mas a igreja no Irã tem crescido, a igreja na China também tem estourado e por aí vai. Então, esse mistério ele não foi revelado, Deus não deu apenas para uma pessoa, ele não deu apenas para uma língua, ele deu para um povo inteiro. Então Deus escolheu como instrumento de revelação do seu mistério a igreja. Então a igreja aí formada por gentios e por judeus. Olha que coisa interessante, e eu tenho que procurar o livro agora, que eu não sei onde é que eu botei esse livro. Que beleza. Acho que está na minha mochila. Antes, os gentios, eles não eram aceitos. Vai rapidinho lá para Efésios 2, por favor. Efésios 2, só um instantinho. Cara, eu estou dando uma aula. Efésios 2. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Os gentios, então, eles não eram aceitos pelos judeus, eles eram rejeitados mesmo, eles não queriam absolutamente nada, eles não podiam sentar, eles não podiam comer, e parece que isso muda com o tempo. Antes, os gentios eles não eram aceitos, e depois os judeus passaram a não ser aceitos pelos gentios, pelos cristãos. Os cristãos passaram a perseguir Jesus, passaram a perseguir os judeus. Eles achavam que os judeus haviam sido rejeitados eternamente pelo Senhor, porque eles não haviam recebido Jesus naquele momento, e tudo bem, estava nos planos do Senhor, Jesus precisava ser rejeitado, como diz lá em Isaías, ele precisava morrer em nosso lugar, em nosso favor. Agora, nasceu um ódio no coração da igreja contra o povo judeu. E isso, ao longo da história, isso foi muito ruim. Espera que eu vou achar o livro. Tales. Achei. Esse livro aqui eu tô lendo. Inclusive, uma curiosidade, eu estava na dermatologista hoje, tive uma consulta, aí eu sempre levo o livro, né? Porque médico a gente sabe, né? A gente espera. Aí eu estava lendo e veio uma pessoa e perguntou sobre o livro. Ela achou que era uma história. Eu falei, olha, é um livro de teologia, a gente tem uma visão escatológica e tal. E aí a menina era crente lá, a menina da recepção, e acabou que pegou o nome do livro para ler também. Enfim. Esse livro aqui, ele vai falar sobre... Ele vai trazer alguns tipos de perseguição e algumas questões históricas que o povo judeu sofreu. E é assim... É chocante as coisas que aconteceram e a gente simplesmente não sabia. Então, deixa eu pegar aqui. Esse aqui foi um textozinho lido foi uma pregação de Crisóstomo, um dos pais da igreja. Olha o que ele escreveu. Só para ilustrar. Os judeus estão reunindo coros de efeminados e um grande monte de lixo de prostitutas. Eles, os judeus, vivem para os seus ventres, ficam boquiabertos pelas coisas deste mundo,
A sua condição não é melhor do que a dos porcos ou cabras por causa de suas maneiras devassas e glutonaria excessiva. Eles sabem apenas uma coisa: encher a barriga e ficarem bêbados. Isso daqui é um dos pais da igreja falando. O nome da pregação de Crisóstomo aqui é Homilia contra os Judeus. Deixa eu pegar um outro aqui para vocês lerem. Isso aqui foi durante o governo de Teodósio II, e ele vira e fala o seguinte: nós ordenamos por esta lei ser válida para todo o tempo. Nenhum judeu deve obter cargos e honras. A nenhum deve ser permitido a administração do serviço da cidade, nenhum exercerá o cargo de defensor da cidade. E ele vem falando todas as coisas que os judeus não poderiam fazer. Agostinho, cara que eu gosto pra caramba, mas falou muita besteira. Ele virou e falou o seguinte: Judas representa aqueles judeus que eram inimigos de Cristo, os quais então odiavam a Cristo, e agora, em sua linha de sucessão, essa espécie de maldade continua. Eles odeiam a estes homens e a este povo, não apenas o que lemos mais abertamente nesse salmo pode ser convenientemente aplicado, mas também aquelas coisas que são ditas mais expressamente a respeito do próprio Judas. Ele está falando que tudo que foi escrito sobre Judas equivaleria ao povo judeu, e era uma homilia em cima do Salmo 109 que Agostinho estava fazendo aqui. Deixa eu pegar uma aqui mais recente. Teve Pedro Venerável. Ele chamou os judeus de bestas imundas e selvagens. E aí vai acontecendo. Eu tenho um de Lutero. Lutero, minha gente, olha isso. E Hitler usou muita coisa de Lutero para justificar a perseguição. O que então nós cristãos faremos com essa maldita e rejeitada raça de judeus? Uma vez que eles vivem entre nós e sabemos sobre sua mentira, blasfêmia e maldição, não podemos tolerá-los, se não quisermos compartilhar suas mentiras, maldições e blasfêmia. Desta forma, não podemos extinguir o fogo inextinguível da ira divina, nem converter os judeus. Devemos praticar com oração e reverência uma severidade misericordiosa. Talvez possamos salvar alguns do fogo e chamas do inferno. Não devemos buscar vingança. Eles certamente estão sendo punidos 1000 vezes mais do que poderíamos desejar. Deixe-me dar meu conselho honesto. Primeiro, suas sinagogas devem ser incendiadas. Isso é Lutero falando. E tudo que não queimar deve ser coberto com terra para que ninguém jamais consiga enxergar suas cinzas ou pedras. Isso deve ser feito para a honra de Deus e do cristianismo, a fim de que Deus possa ver que somos cristãos e que não toleramos ou aprovamos tal mentira pública, maldição, blasfêmia contra seu filho e seus cristãos. E aqui o livro vem falando. É um livro chocante, esse livro aqui. É uma parte ruim da nossa história que eu falo, nossa história como igreja, mas ao mesmo tempo a gente precisa conhecer a nossa história. Não é uma coisa que nós nos orgulhamos, essas pessoas que nós lemos, Crisóstomo, por exemplo, Tertuliano, Agostinho, Lutero, foram homens de Deus no sentido de que deixaram muita teologia boa, muito ensino bom, também deixaram problemas teológicos. Agora, por que eu resolvi trazer... eu já te chamo, Guilherme. Só porque eu resolvi trazer isso. Eu acredito que a gente precisa conhecer a história, que a gente precisa ser maduro o suficiente para aprender a reter aquilo que é bom e jogar aquilo que é ruim. Não é só, por exemplo, que Lutero foi o grande reformador. A segunda pessoa levantando a mão, já chamo. Não é só porque Lutero foi o grande reformador, aquela coisa toda, que ele era um homem infalível. Nós não somos infalíveis. Nós tivemos exemplos de pessoas próximas na minha vida pessoal com Deus, onde eu fui guiado para despertar para as coisas de Deus por homens e que depois eles caíram, e tudo bem. Isso significa que tudo aquilo que eu vivi com esses homens foi uma coisa ruim? Não. Significa que eles são homens. Eles acertam e eles erram. Todos nós somos falhos. Agora, nós precisamos saber dessa história. Por que nós precisamos saber da história? Porque nós somos um corpo e nós temos culpa nisso.
nós somos responsáveis por esses pecados que a igreja cristã cometeu ao longo do tempo, dos pais da igreja e até agora. É por isso que é tão importante que, apesar de essa questão dos judeus, essa questão da perseguição não ser algo próximo nosso culturalmente, é necessário que a gente saiba que é dessa maneira, é necessário que a gente entenda que é o propósito eterno do Senhor unir gentios e gentios na igreja, como ele já uniu através de Jesus, e que nós precisamos trabalhar para essa unificação. Os judeus fazem parte da igreja, nós perseguimos, como cristãos, nós perseguimos muito o povo judeu ao longo da história, e quando começar a tribulação e quando começar novamente a perseguição, os povos judeus, o povo de Israel, os judeus ao redor do mundo vão voltar a ser perseguidos. E eu acredito que quem vai dar sustento para esse povo vai ser a igreja cristã espalhada no mundo inteiro. Eu acho que essa questão de você ter a igreja espalhada no mundo todo, em vários países, isso é providencial para o tempo da tribulação também. Da mesma maneira que ainda existem judeus espalhados, a igreja espalhada, a gente vai poder dar esse suporte nesse período. Existe uma questão de uma teoria com o Egito aí, mas isso é teoria escatológica maluca da nossa cabeça. Quem quer falar? Guilherme levantou a mão primeiro. Vai, Guilherme. Então, Thales, é uma curiosidade, né? A gente sabe que existe um contexto histórico e bíblico também nessa questão de perseguição. Quanto espiritual, melhor dizendo, bíblico, né? Mas o livro que você está lendo, ou alguma outra fonte aí, cita algum motivo aparente para haver toda essa perseguição em cima dos judeus, assim? Fala alguma coisa assim? Alguma coisa que tenha desencadeado essa perseguição? O motivo inicial dos pais da igreja era uma questão de zelo. Eles tinham zelo pela palavra. E aí eles olhavam os judeus, havia já essa questão, e é isso que eu acho, assim, ele fala sobre essa questão do zelo no sentido de que eles achavam realmente que os judeus haviam matado Cristo e que eles haviam sido um povo rejeitado pelo Senhor, como até hoje parte da igreja evangélica ainda diz que Israel foi rejeitado, que a igreja substituiu Israel. Pessoas muito boas até falam sobre isso, como o N.T. Wright fala sobre isso, o Dan Duke é dessa teologia. E aí eles falam que eles olhavam para isso e eles eram como se fossem consumidos por um zelo. Na verdade, Guilherme, o que eu acho é que houve um espírito de vingança. Como os judeus durante muito tempo rejeitaram os gentios, depois quando a situação e a posição de poder mudou, houve esse espírito de revanche, houve esse espírito de vingança cumulado aí com uma interpretação muito errada das escrituras, porque como é que eles poderiam falar uma coisa dessas, que os judeus haviam sido rejeitados, se eles já tinham, os pais da igreja, né? Se eles já tinham Efésios 1, 2 e 3, se eles já tinham Romanos 11. Então, existiu sim uma influência demoníaca por trás, sempre foi intenção do diabo, de Satanás, de acabar com o povo judeu, de que era o povo escolhido, era o povo da promessa, de onde veio Cristo, do descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Sempre houve essa intenção espiritual por trás, e também houve essa questão dos pais, do zelo da igreja. É isso que eu falei, é um capítulo vergonhoso da história da igreja, mas é nossa história e a gente precisa conhecer também. Acho que foi mais ou menos isso, Guilherme. Beleza. Quem foi a outra pessoa que levantou a mão? Fui eu, Júnior. Vai, Júnior. Tudo bom? Thales, no Efésios 2:12, fala que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros às alianças da promessa. Isso. Quero saber se a gente está incluso agora em todas as promessas anteriores, que era só para os judeus, se virou tudo uma coisa só. Não. Essa é uma questão, essa é uma pergunta boa, hein? Essa é uma discussão muito interessante. Eu sou do princípio de que não, existem promessas específicas apenas para o povo judeu. Isaías 62, uma vez eu vi um hangout do pessoal do Dunamis, e era o... Como é que é o nome do pai? O Eduardo, né? O Eduardo Nunes, o Theo Hayashi e o Vitor Azevedo, e o Vitor Azevedo falando sobre Efésios, sobre Isaías 62. Isaías 62, minha gente, é Israel do início ao fim. Então, assim, não tem muito como a gente aplicar todas as promessas, tá, Júnior? Eu acho que existem promessas universais e existem promessas de conquista, promessas de bênçãos que foram dadas para o povo judeu. Eu acho que quando a gente lê Bíblia,
a gente precisa, principalmente no Antigo Testamento e a questão das promessas, a gente precisa dizer, beleza, essa promessa aqui vale para todos ou vale apenas ou é especificamente para Israel? Existem promessas na Bíblia, por exemplo, que falam sobre territórios que foram dados pelo Senhor, que hoje Israel ocupa parte, mas não ocupa todo, como eu já falei, colinas de Golã, faixa de Gaza, que hoje, por exemplo, está nas mãos da autoridade palestina, mas que biblicamente pertence a Israel. Então, como que a igreja vai se apoderar de uma promessa dessa ou vai mudar o sentido da promessa? Ah, não, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia está falando de uma maneira metafórica, significa que nós vamos conquistar territórios, não sei o quê. Não, queridão, a Bíblia não fala isso. É complicado a gente, e as pessoas que são adeptas da teologia da substituição, elas são complicadas por esse ponto, porque quando elas vão olhar as profecias do Antigo Testamento, elas vão falar que elas são alegorias ou metafóricas. Significa que elas falam, mas elas não são literais, elas podem ser aplicadas para a nossa vida. Agora, como é que você vai pegar e vai falar que Isaías 53, que fala sobre a morte de Cristo, foi crescendo um renovo, e aí ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. A gente sabe que Isaías 53 aconteceu literalmente na Via Dolorosa. Como que os adeptos da teologia da substituição ou do divórcio, como que eles vão dizer e advogar e defender que Isaías ou as profecias do Antigo Testamento são alegóricas, se Isaías 53 se cumpriu literalmente? Então, assim, não dá para a gente usar dois pesos e duas medidas. Ou é tudo alegoria, ou é tudo literal. Então, eu realmente acredito que existem profecias na Bíblia, no Antigo Testamento, que elas vão fazer, que elas podem ser aplicadas para toda a igreja, mas boa parte delas é para Israel. É para promessas que ainda irão se concretizar no tempo da volta. É por isso que a gente fala que essa linha de teologia é chamada de teologia restauracionista. A gente acredita que Israel vai ser restaurado conforme as promessas dadas no Antigo Testamento. E só quanto a essa questão com os judeus, lembrar que o apóstolo Fernando, há uns 10 anos atrás, assim como outros, né, com outros, fez um movimento de reconciliação. Sim, na muito sinagoga. importante. Sim. Exatamente. A gente ouve, parte do ministério ou a liderança do ministério entendeu isso, e é por isso que hoje, por exemplo, o ministério é ligado a judeus messiânicos. Foi assim que nós conhecemos o Eduardo Stein, que era o rabino lá que morava no Maitá, tinha uma sinagoga no Maitá. Hoje ele fez, não consigo falar esse nome, tem uma expressão para imigração, né? Ele migrou para Israel porque ele entendeu que, como judeu, ele precisava retornar para a terra como parte aí do cumprimento para que Jesus volte. É por isso que nós temos ligação com Asher Treiter, é por isso que tantas coisas nós aprendemos aí com os judeus messiânicos, é por isso que eu falo muito do Dan Juster, esse tipo de coisa. A igreja, ela é formada por gentios e judeus e precisa haver essa aproximação. Vai, Marcos. Guilherme, peraí, Guilherme levantou a mão de novo? Não. Não, levantei não, tá? Ok, vai, Marcos. Marcos. Dormiu? Não, tô brincando. Não, levantou? Ah, beleza. Não levantou. Só seguindo aí, nós temos 1 minuto e meio. Então, eu acho interessante que a gente conheça a história da igreja. Recomendo esse livro aqui, Quando um Judeu Governar o Mundo. A mulher até perguntou, achou que era uma história, tipo uma trama política. Eu falei, não, a gente está falando sobre Jesus aqui, é uma visão de escatologia e tal. É bem interessante. E assim, não é um livro fácil de ler porque dói. Principalmente se você gosta de história da igreja como eu, dói. Dói de você ver como homens de Deus que nós admiramos realmente e das coisas que eles fizeram. É bem incômodo, mas é uma leitura necessária. Seguindo aí, vamos só entrar nessa parte da... Fala. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, todos nós tropeçamos em algumas coisas, né? Ou alguma coisa, né? Exato. Eu acho isso
a minha dificuldade, que era o que eu queria conversar com o apóstolo Nicolau, é justamente sobre isso, assim. Não é uma pedrinha que eles tropeçaram, né? Foi uma coisa pesada, né? e aí eu fico pensando, e aqui, gente, eu tô abrindo o coração realmente, assim, porque eu entrei meio em parafuso lendo essas coisas. Mas assim, eu fico pensando como é que fica aquela promessa de Deus que Deus fez para Abraão, né? Os que te abençoarem eu vou abençoar, os que te amaldiçoarem eu vou amaldiçoar. Entendeu? Eu fico assim, tipo, caramba, como é que ele não, né? É pesado, assim, para você ver